Oi, som, ok. Meus amados, nós vamos refletir na palavra do Senhor, mas antes disso, eu quero saber se você já foi grato a Deus, não apenas pelo que Ele é, isso nós já sabemos que a nossa gratidão deve ser movida pelo caráter de Deus, por quem Deus é, mas você já foi grato a Deus pelos feitos do Senhor, pelos livramentos do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Eu espero que sim. A oração de gratidão deve permear o nosso coração, e é a gratidão que faz com que a nossa oração ganhe asas, chegando até o trono da graça de Deus. Continuemos renovando as nossas orações, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, suplicando ao Senhor, pedindo socorro que vem do alto sobre aqueles que estão aflitos, pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão à beira da morte, pelos que estão enfrentando face a face, neste instante, a morte, e que precisam do braço forte do Senhor, que é capaz de interromper o ciclo de morte, dando assim a oportunidade de vida, e especialmente de vida eterna. Que as nossas orações, portanto, sejam renovadas, e sabemos que o Senhor, Ele tem o hábito de fazer a sua vontade em resposta às nossas orações. Quero mais uma vez, assim como pela manhã, pedir a você, membro da nossa igreja, da IPR, Igreja Presbiteriana Renascer, que continue sendo fiel no dízimo e na oferta. Como os irmãos sabem, a igreja precisa de manutenção, e para tanto é necessário recurso financeiro. Então eu faço esse apelo. Você, por gentileza, continue sendo fiel neste momento tão difícil que estamos vivendo. Continue sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta. Bom, os meios, os irmãos já sabem: transferência bancária, depósito, presencialmente, se alguém desejar vir até a igreja, templo físico, para depositar o seu dízimo no gasofilácio, colocar a sua oferta. Se você desejar fazê-lo, faça isso, e o Senhor, que lhe ver em secreto, há de recompensá-lo ou recompensá-la. Vamos para a palavra do Senhor neste instante. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Antes da leitura do texto e da reflexão, eu quero registrar a presença de alguns irmãos que estão aqui nos bastidores. Eu preciso fazer isso. O nosso irmão Jean, Gustavo, presbítero Marcelo e Felipe estão aqui. Nós decidimos praticamente de última hora. Nós decidimos fazer um teste, e nesse teste fomos para a prova de fogo. E aqui nós nos encontramos nessa tentativa humilde de fazer uma transmissão ao vivo com uma maior qualidade pelo YouTube. Então,
esteja orando por essa pequena equipe. Eu sei que outras pessoas poderiam se envolver ou estar envolvidas nisto, mas não foi comunicado. Repito, foi algo que nós testamos à tarde e decidi com os meus irmãos fazer a transmissão através da nossa equipe de mídia, que está se esforçando o máximo para nos dar esse suporte, tá bom? Vamos para o que nos interessa. Primeiro livro dos Reis. O Senhor tem uma palavra, assim como hoje pela manhã, tenho certeza que Ele falou ao seu coração. O Senhor tem uma palavra ao seu coração, à sua vida, à vida da sua família. O Senhor vai falar com você. Não tem sido diferente quando nós abrimos a Bíblia e tentamos expor com clareza e objetividade aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós iremos ler os versículos iniciais. Eu não vou me demorar muito na mensagem, farei uma breve reflexão sobre este texto, amplamente conhecido. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai bendito e amado, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos discernir o que o Senhor tem a nos falar neste instante, que a Tua palavra alcance os nossos corações.
Ó Senhor, alcance através do Teu Espírito Santo os meus irmãos que estão espalhados nos mais diversos lugares, em suas casas, acomodados neste momento ou assentados em família, reunidos em família para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito leve a palavra em cada lar, a cada ouvinte, aplicando as verdades dessa palavra segundo a necessidade de cada um. Esta é a nossa oração, é no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes. É sabido por todos que uma crise sanitária assola e caotiza a nossa nação. Agora, eu quero registrar aqui neste momento de crise que nós estamos enfrentando, que apesar desta crise sanitária que nos assola e que nos assusta com o caos, eu preciso aqui registrar que também a nossa sociedade está vivendo uma crise de natureza socioeconômica. Ora, em vez da quarentena, da necessidade de isolamento, bem verdade que em alguns lugares mais rígidos do que outros, mas de modo geral é pregado a necessidade de um isolamento social e por conta disso, em virtude disso, muitos dos nossos irmãos, e não apenas irmãos, mas muitos dos nossos semelhantes, têm vivido dias difíceis. Imagine o trabalhador informal que não está tendo a oportunidade de ter o seu dinheiro. Imagine aquela mulher que dependia da faxina, que não está podendo mais ir até as casas para fazer a faxina e assim ganhar o seu pão de cada dia, se sustentar com o suor do seu rosto. Imagine centenas e milhares de trabalhadores que estão desempregados neste momento porque empresas não puderam arcar com as consequências ou com os efeitos colaterais dessa pandemia que deflagra uma série de coisas maléficas à nossa sociedade, dentre elas uma crise, repito, de natureza socioeconômica. Dias difíceis, dias tensos, dias de angústia, dias sombrios em que o povo brasileiro tenta divisar alguma esperança, olhando para um horizonte meio que distante, se perguntando quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai passar, e também fazendo a seguinte pergunta: será que eu vou sobreviver a essa crise? Como é que eu vou enfrentar isso amanhã, depois de amanhã? Se isso for prorrogado, como é que vai ficar a minha situação, a situação da minha família? Eu quero ser sensível à sua dor. Eu quero que você também seja sensível à dor de centenas e milhares de pessoas que estão enfrentando não apenas essa crise sanitária, mas também uma crise econômica que leva muitos ao desespero. São tempos de escassez que nós estamos vivendo. É justamente sobre isso que eu quero refletir com os irmãos, à luz do texto que foi lido. Em tempos de escassez. O que é que a palavra de Deus nos orienta em tempos de escassez? Quais são as verdades, quais são as lições que nós podemos extrair do texto sagrado que foi lido, da narrativa do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 16, quais são as lições que podem e devem ser extraídas em tempos de escassez? Eu quero pontuar algumas.
A primeira lição que nós aprendemos, amados, é a seguinte: em tempos de escassez, é tempo de aprender a ser trabalhado por Deus. Quero repetir: em tempos de escassez, é tempo de aprender a ser trabalhado pelo Senhor nosso Deus. Nós estamos inseridos dentro de um contexto histórico que nos faz entender exatamente uma situação socioeconômica bastante delicada que o povo de Israel na época estava vivendo. A essa altura da história de Israel, quem governava era o rei Acabe, o mais sórdido dos reis de Israel. Sua mulher, Jezabel, havia disseminado e infiltrado no meio do povo a idolatria aos falsos ídolos, e especialmente a Baal, o grande protagonista. Quando você pensa num panteão de deuses pagãos, Baal era o principal dos deuses. A idolatria então estava instalada no meio do povo de Deus, e é neste contexto que o profeta Elias é levantado por Deus para confrontar a idolatria do povo. Sendo mais específico, Elias é levantado para tirar o véu. Elias é chamado para desmascarar o mito chamado Baal e dessa forma destruir os altares idólatras e fazer com que apenas o nome do Senhor, o Deus de Israel, seja adorado. E em sua missão, Elias vai até o palácio do rei Acabe e, como um profeta que ruge como um leão, ele vai até a presença do rei Acabe e diz, versículo de número 1, o registro sagrado nos diz o seguinte: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, ele entrega um oráculo, uma palavra, uma mensagem ao rei Acabe, que é um ataque frontal à idolatria da época, tendo em vista que Baal era considerado o deus da fertilidade, aquele que enviava chuva, e como os irmãos bem sabem, a sociedade da época dependia da chuva que caía, da água que molhava a terra, uma sociedade essencialmente rural, um contexto agrícola como o da época, dependia da chuva. Não muito diferente dos dias de hoje, nós dependemos que a chuva caia. Neste contexto, quando a chuva é suspensa, então uma crise se desenrola e se espraia por todos os lados. Porque quando a chuva não cai, o gado morre, a terra não dá o seu fruto, e aí uma crise se instala na terra. E é justamente isso que acontece. O profeta Elias, segundo a sua palavra, disse que não vai chover. E com isso ele está dizendo o seguinte: se eu estou dizendo que não vai chover e não vai chover, eu vou provar que Baal é falso. O Senhor está com Elias, e dando respaldo a Elias, a palavra do Senhor vem até Elias e diz, depois disso, versículo 2, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Quando o Senhor dar esta orientação para que Elias saia do palácio e se refugie no ribeiro ou no riacho de Querite, o Senhor estava concordando com a palavra do profeta, e com outras palavras, não vai chover, segundo a palavra do meu servo, do meu profeta. Ele está corroborando o que o profeta falou para o rei, neste caso o rei Acabe. Agora, é curioso que Elias se torna refém da sua própria profecia, porque ele emite
um juízo contra Baal. É um ataque frontal, porque quando ele disse que não vai chover, ele está dizendo que Baal não é Deus. Imediatamente a palavra do Senhor vem e diz: saia daí, Elias, mais ou menos dizendo o seguinte: você corre perigo, então se esconda no lugar onde eu vou dizer. E aí a palavra do Senhor orienta Elias a se esconder em Querite e a beber daquele ribeiro, daquele riacho. E é aqui que começa o trabalhar de Deus na vida do profeta Elias. Querite é uma palavra hebraica que tem a sua raiz, cujo significado desta raiz denota cortar ou colocar no tamanho certo. Isso é muito interessante, porque quando a palavra do Senhor vem a Elias dizendo: saia daí, retire-se e vá para o ribeiro de Querite, o Senhor poderia ter orientado o profeta para qualquer outro lugar que tivesse água e que fosse mais abundante no quesito água, mas ele manda para um riacho, para um ribeiro que ele sabe que vai secar. Então o Senhor faz isso de maneira proposital, deliberada e com um propósito. Que propósito era este? Trabalhar na vida do profeta Elias. Em tempos de escassez, amados, Deus quer nos ensinar. E o que Ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que nós temos a necessidade de que Ele trabalhe em nós. E Ele trabalha em nós usando esse contexto de escassez. Como eu disse, Querite significa cortar ou colocar no tamanho certo. Aqui o Senhor está preparando o profeta. Está preparando o profeta para o grande evento, quem sabe no Monte Carmelo, onde você vai encontrar o profeta suplicando a Deus e o fogo descendo do céu. Antes que isso aconteça, este homem precisa ser humilhado. Ele precisa ser profundamente ferido, usando aqui as palavras do A.W. Tozer. Do A.W. Tozer, grande pensador do século passado, diz: antes de Deus usar grandemente um homem, Ele precisa feri-lo profundamente. E aqui Elias está sendo ferido por Deus. Está sendo ferido quando coloca-o em isolamento. Elias é isolado. Ele vai para um ribeiro, para um esconderijo que prepara. Ele corre, ele foge, seguindo a orientação divina. Querite é um lugar onde Deus trabalha no profeta. E o que é que Deus está trabalhando no profeta? A solitude, a meditação, a oração. O que é que Elias tem para fazer num ribeiro? Às margens de um ribeiro. O que é que o profeta tem a fazer? A não ser conversar com o Senhor, questionar algumas coisas, quem sabe, aprender a exercitar algumas disciplinas. Talvez você se encontre nessa mesma situação ou numa situação semelhante. Nós estamos em isolamento social em alguma medida, e o Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer que fiquemos mais sozinhos, entregues à solitude, à autoinvestigação, à examinação do coração. Ele nos tira da multidão. Talvez o Senhor esteja trabalhando com você dentro da sua casa. Você que vivia muito fora de casa, agora está dentro de casa, e é aí que o Senhor está trabalhando na sua vida, deixando você no modelo que Ele deseja. Quem sabe o Senhor esteja trabalhando no seu temperamento. Você não é muito bom de relação com sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, com seu filho, e é neste contexto que o Senhor está trabalhando na sua vida, dizendo: ou você é poldado agora, ou então a coisa pode complicar.
O Senhor é sábio. Além de ser sábio, Ele é soberano. Portanto, Ele conduziu esta situação que você está enfrentando agora. Ele orquestrou a sua vida para este ponto, para este momento, porque em sua sabedoria, o Senhor tem algo a fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer nos cortar, Ele quer nos colocar no tamanho certo. Sabe por quê, amados? Porque Ele quer nos usar poderosamente. E para que Ele nos use poderosamente, é preciso que Ele nos fira grandemente. Eu sei que dói, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas é necessário. Porque lá na frente, nós iremos subir no Monte Carmelo e nós iremos suplicar ao Senhor que o fogo desça do céu, usando uma linguagem figurada, para que Ele glorifique o nome dEle no meio do seu povo, a fim de que Ele seja em nosso meio digno de honra, glória e louvor e aclamado pelos homens à nossa volta. Então, o Senhor está trabalhando na nossa vida em tempos de escassez. Agora, há uma segunda lição que nós podemos aprender à luz do texto. Em tempos de escassez, é tempo de aprender a confiar no cuidado providencial de Deus. Veja o que diz o texto. No versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. E aí nós sabemos a conclusão dessa história. Meu querido, essa porção de texto nos ensina sobre o cuidado providencial de Deus. Antes de Elias sair de Querite para Sarepta, há um registro interessantíssimo no versículo 6, quando o texto nos diz: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O Senhor, em sua providência, estava instrumentalizando corvos, aves, para levar até o profeta carne, pão, comida. E o profeta era sustentado pelas aves, a conta-gota. De manhã, uma porção, ali ele bebia e comia. De tarde, uma outra porção, ali ele comia, a conta-gota, nem mais nem menos. Então aqui ele está sendo trabalhado pelo Senhor, ao mesmo tempo que está aprendendo sobre o cuidado providencial de Deus sobre a sua vida, que usa aves e faz com que essas aves sejam garçonetes a serviço do profeta, levando carne e pão. Aqui ele já entende que Deus é soberano e que Deus está cuidando da sua vida providencialmente, ele não tem dúvida disso. Mas aí vem um outro desafio, que é justamente quando o riacho seca, porque faltou chuva. E à medida que a chuva não caía, ou à medida que o tempo passava e a chuva não caía sobre a terra, a tendência era que o riacho secasse. E foi isso que aconteceu, nos diz o texto. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva, versículo de número 7.
E aí, então a palavra vem ao profeta Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Então, ele está em Querite, lugar onde o Senhor estava trabalhando na vida dele, e já estava dando sinais da sua ação providencial. Mas aí há um problema, a água falta, o profeta precisa de água, e Deus diz: saia daí, agora você vai para Sarepta, que pertence a Sidom. E aqui, irmãos, é uma prova de fogo para o profeta Elias, porque este lugar em Querite, geograficamente era um lugar, estrategicamente, geograficamente um lugar de esconderijo. As pessoas estavam atrás do profeta, a cabeça dele estava a prêmio. Então sair do riacho, sair daquele ribeiro, sair daquele esconderijo e ir para Sarepta era perigoso, no mínimo perigoso. De Querite a Sarepta eram 150 quilômetros a céu aberto. Então o profeta tinha que andar 150 quilômetros. Veja, 150 quilômetros. Não estamos falando de 150 metros, 150 quilômetros. E ele teria que contar, entre aspas, com a sorte para que ninguém o percebesse. Mas essa é a palavra do Senhor. Você sai daí e você agora vai dar um tiro longo. Você vai andar, e vai andar muito, e você vai para Sarepta, porque eu vou cuidar de você. Já cuidei de você com os corvos, agora eu vou cuidar de você com uma viúva. Elias, ele tem essa experiência incrível de viver a providência de Deus entre corvos e viúvas. E ele vai, segue o seu caminho e vai até Sarepta. Corajosamente, nós podemos perceber, à luz do texto, da narrativa, Elias obedece à palavra do Senhor. Mas o ponto é, ou ele obedecia, ou confiava, porque ele estava numa encruzilhada, numa sinuca de bico, como a gente costuma falar. Isto porque o ribeiro secou, ele não pode continuar em Querite, ele tem que ir para Sarepta, ou para um outro lugar, só que Deus determina o lugar. E Deus determina o lugar dizendo que vai cuidar dele. Abrindo um parênteses, por mais que você ache estranho algumas coisas, Deus mandando você ir para um lugar, para outro, a um lugar distante, suspeitando que é perigoso, que é arriscado, obedeça à voz do Senhor. Confie em Deus, porque Ele cuida providencialmente da sua vida. Fecha parênteses. Elias está sendo assistido pela providência cuidadosa de Deus. Aqui, neste ponto, o que Deus quer é exercitar a confiança do profeta. Neste contexto que nós nos encontramos de dificuldade, de tensão, de angústia, de desespero, muitas vezes, o Senhor está trabalhando na nossa confiança, fazendo com que o músculo da fé seja exercitado, a fim de que possamos confiar plenamente nele. Você confia mesmo no Senhor? Você confia no Senhor seu Deus? A semelhança de Elias, você pode se levantar daí onde você se encontra, ir para onde Deus quer. Lógico que você precisa fazer as devidas aplicações, entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Você consegue entender o que é que Deus está falando para você? Deus está dizendo assim: olha, confie na minha direção, por mais estranha que ela pareça, por mais perigosa que ela pareça, mas eu estou dando uma direção, e é nesta direção que eu vou cuidar da sua vida. Providência de Deus está em ação, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer jamais da doutrina da providência. Ela está aqui neste texto.
ela salta aos nossos olhos e nos enche de esperança. Se não for a doutrina da providência aplicada ao nosso dia a dia, nós não temos e nem teremos esperança neste mundo calamitoso, arrasado pelo pecado, destituído de esperança. Se não for a providência de Deus e esta verdade, não apenas na nossa cabeça como uma teoria, mas se não for a nossa vida sendo exercitada, ou melhor, mergulhada na providência divina, irmãos, como é que nós iremos manter a nossa sanidade mental, emocional, espiritual, se não for confiando na providência de Deus? Não vai dar. A gente vai se preocupar demasiadamente, vai andar ansiosamente além da conta. Depois de tudo acabar, podemos parar num psiquiatra, nada contra, mas podemos evitar maiores problemas. É necessário neste momento confiar em Deus, ouvir a sua palavra e ter uma certeza: o Senhor está cuidando, zelando providencialmente a minha vida, a vida da minha família, cuidando de todos aqueles que o amam. Amém, meu querido? Agora nós temos uma terceira lição que nós podemos tirar desse texto. A primeira é que em tempos de escassez é tempo de aprender a ser trabalhado pelo Senhor. A segunda é que em tempos de escassez é tempo de aprender sobre o cuidado providencial de Deus. Mas há uma terceira lição. Em tempos de escassez é tempo de aprender a tornar o nome do nosso Deus, Cristo Jesus, conhecido mundo afora. Quando a palavra do Senhor vai até Elias e diz: vai a Sarepta que pertence a Sidom, além de ser uma ordem ou uma orientação que demanda confiança na providência, como dito, esta ordem também ela é muito reveladora, porque Deus está enviando o profeta para o lugar que pode ser considerado o epicentro da idolatria pagã. Sarepta, que pertence a Sidom, o texto deixa bem claro, Sarepta, que pertence a Sidom, é o lugar de origem de Jezabel. Jezabel é de Sidom, é desse país pagão. Ela tem origem aqui nesta cidade de Sarepta. E aí quando Elias recebe essa palavra, esse recado de Deus, vai até Sarepta, vá para Sarepta, vá lá em Sidom, e é lá que eu vou sustentar você. Irmãos, isso é um pouco desafiador, porque o Senhor está dizendo: olha, eu quero você no lugar onde a hostilidade ao meu nome é maior, é mais feroz, é mais intensa, e eu quero que lá você torne o meu nome conhecido. Mais do que isso, como eu gosto de viúvas e zelo por elas, eu quero que você ajude uma viúva escolhida que está lá. Irmãos, como é interessante esse agir de Deus na vida do profeta Elias e também na vida desta viúva gentia, que não pertence ao povo da aliança, mas que é alcançada por Deus aqui em meio a essa crise. Em tempos de escassez é tempo de aprender a tornar o nome de Cristo conhecido entre as nações. É isso que Elias faz. Quando ele chega em Sarepta, ele ordena que a mulher faça para ele comida. A mulher diz que não tem muita coisa, só tem uma refeição para ela e para o filho dela, e que depois vai morrer. Versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho.
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então perceba a ênfase do profeta, a ênfase no nome do Senhor. Faça conforme o Senhor, faça conforme o nosso Deus, faça conforme Ele. Elias aponta o tempo inteiro para aquele que é a fonte, para aquele que é a origem de todas as coisas, para aquele que trouxe a existência das coisas via ex nihilo, ou seja, do nada, ele trouxe tudo à existência. Ele quer tornar o Deus criador dos céus e da terra conhecido a esta mulher. O mais importante para Elias e para Deus neste momento não era apenas salvar a vida do próprio profeta, mas salvar uma alma que estava perdida sem o conhecimento do verdadeiro Deus. E Elias é enfático, dizendo a esta mulher: olha, segundo o Senhor, segundo Jeová, segundo Deus Criador, segundo Deus que libertou Israel do Egito, segundo o Deus que enviou pragas para o Egito, segundo Deus que abriu o Mar Vermelho, segundo Ele, você vai fazer um bolo primeiro para mim, depois você faz para você e seu filho. Tenha certeza de uma coisa, minha querida: não vai faltar comida nessa casa, segundo o Senhor. E como a gente pode notar no texto, realmente não falta. Não falta farinha na vasilha, não se acaba, e o azeite na botija não se seca, até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. E o Senhor foi sustentando Elias, esta mulher, seu filhinho e toda a sua família. Meu querido, o que é que você pode fazer nessa quarentena, neste momento de crise, neste contexto de desânimo, de depressão, de desesperança para um mundo caído? O que é que você pode fazer? Sabe o que é que você pode fazer? Dentre as muitas coisas possíveis que você pode fazer, como por exemplo, ajudar alguém necessitado. Isso é muito importante, esse tipo de prática social, olhar para os mais necessitados, para os mais vulneráveis, chegar junto, ajudar um irmão, ajudar outro. Mas além disso, o que você deve fazer? Sabe o que é que você deve fazer? Você deve revelar ao mundo aquele que é a fonte de toda a esperança, anunciar a razão da nossa esperança, Cristo Jesus. Nós devemos fazer eclipsar sobre esse caos a glória do nosso Deus. Talvez não tenhamos muita coisa materialmente falando. Talvez não podemos fazer grandes obras materialmente, fisicamente falando. Mas podemos fazer como fez Elias e como fez Pedro e João, quando se depararam com aquele mendigo pedindo alguma moeda, e Pedro disse: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta-te e anda. Nós podemos oferecer ao mundo a esperança que este mundo não tem, a saber, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das vidas, o Redentor do mundo, aquele que está sentado no trono e que é adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, aquele que preparou um dia para julgar os vivos e os mortos, aquele que está no controle e que ao mesmo tempo olha com compaixão para um mundo que caminha a passos largos para o inferno. É neste momento de angústia, de desesperança, de desânimo, de incredulidade, que a igreja precisa fazer brilhar a sua luz. E como é que a igreja faz brilhar a sua luz? Com boas obras, sim,
Mas qual é a maior de todas as obras? Tornar o nome de Cristo conhecido. É isso que o próprio Senhor faz usando o profeta Elias, indo até Sarepta. E lá neste lugar onde o paganismo reinava, o seu nome é engrandecido. Porque ele opera milagre, sustenta uma família, não faz acepção de raça, dizendo para aquela mulher: eu sou o seu Salvador também. Nós, como igreja, precisamos espalhar a boa notícia do Evangelho. Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma hora, todos nós iremos morrer. Uma hora nós iremos, em algum momento da história, se Cristo não retornar, nós iremos fechar os nossos olhos aqui. Pode ser pela Covid-19 ou não. Mas uma hora nós iremos fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. E o que importa é se temos a Cristo como nosso Salvador ou não. Portanto, o que os homens precisam, além de comida, além de sustento, além de saúde e de tudo que é essencial para a vida aqui, o que o homem mais precisa é do perdão dos seus pecados, é de ter a sua culpa removida, é de ter a sua transgressão lavada pelo sangue do Cordeiro. Esta é a grande necessidade do mundo. A igreja do Senhor precisa se envolver nessa causa social. Que causa social é essa? Pregar o Evangelho para todos os homens, anunciar Cristo como o pão da vida. Eu quero incentivar você, portanto, neste período de quarentena, neste contexto de pandemia, nessa situação caótica, quero incentivar você a proclamar de alguma maneira o nome de Cristo Jesus, porque muitos carecem dessa esperança, a única esperança do homem, Cristo Jesus. Quero orar com você neste momento para nós encerrarmos não somente a nossa reflexão, mas também o nosso culto. Pai bendito e amado, nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor fez ressoar a tua voz, a tua vontade, a tua orientação, aplicando as verdades da tua palavra ao nosso interior, nos santificando através da tua palavra, nos edificando. Ó Deus, muito obrigado. Pai, te peço que a tua igreja coloque em prática aquilo que verdadeiramente importa. Anunciar a Cristo via online, transmitindo a tua palavra pelas redes sociais, ou então, Senhor, nas oportunidades de encontro, nos encontros da vida. Nós queremos e nós desejamos nos tornar mais evangélicos, no sentido, Senhor, de tornar ainda mais Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo conhecido por todos os homens, porque o desejo do Senhor, como diz Paulo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queremos sair dessa crise mais fortes, mais fortalecidos e com maior ousadia e intrepidez proclamar a boa notícia do Evangelho. Assim oramos, Senhor, e mais uma vez te agradecemos por tudo que és, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.